Irmãos, é um prazer estar aqui essa noite com vocês para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Faz muito tempo que eu estive aqui, não me lembro quantos anos, mas é muito bom estar novamente aqui. Fico muito feliz de podermos estudarmos juntos. Nós trouxemos esse tema que é essencial para os dias de hoje, com tantas sombras que envolvem o nosso planeta Terra. É quando Jesus nos pede para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz. Deus, o nosso Pai de infinito amor, misericórdia e bondade, em benefício do nosso progresso espiritual, nos concedeu como morada o nosso querido planeta Terra. Nos concedeu também o Sol com todo o seu esplendor, a Lua com os seus encantos, os oceanos, mares, rios, as cachoeiras, as florestas, com milhares de espécies de animais, milhares de plantas, flores em tonalidades mil, enormes montanhas, imensas planícies. O nosso querido planeta Terra, ele é maravilhoso. A beleza da natureza é extraordinária. E ele nos oferece todos os recursos que nós necessitamos para permanecermos evoluindo. Isso demonstra o infinito amor de Deus por todos nós. Conforme a doutrina espírita nos ensina, existem 5 categorias de mundos: primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos ou felizes e celestes ou divinos. A Terra ainda se encontra na condição de provas e expiações, ainda na 2ª categoria, sendo considerado o mundo inferior. Mas diante de tanta beleza e de tantos recursos que ela nos oferece, por que ainda permanece como um mundo inferior? Por causa de nós mesmos, os seus habitantes, que ainda insistimos viver envolvidos pelas sombras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição desmedida, da inveja, dos ciúmes. E tudo isso leva às guerras, às destruições, o desequilíbrio da natureza, os desastres naturais, com milhares de mortes. Pelo tanto de desenvolvimento intelectual que nós conquistamos, já deveríamos estar na 3ª condição de mundo regenerado, onde o bem predomina contra o mal. Mas, infelizmente, o nosso mundo se encontra num verdadeiro caos. Diariamente nós tomamos conhecimento de milhares de acontecimentos infelizes que ocorrem no mundo inteiro. Milhares de lares se encontram em pleno desequilíbrio, porque pais, filhos e irmãos permanecem digladiando uns com os outros por causa dos bens materiais. Crimes hediondos são praticados diariamente pelas ruas. Golpes financeiros são praticados em escritórios luxuosos. As redes sociais se transformaram num grande campo para golpes em que valiosos recursos intelectuais e tecnológicos são utilizados para usurpar os bens alheios, principalmente dos mais vulneráveis. As guerras com as destruições se multiplicam. E diante dessa triste realidade, muitos acreditam que o mal vence sempre. E que por esse motivo, o nosso mundo está completamente perdido, sem solução. Mas o nosso mundo não está perdido. O Sol, a Lua, a natureza continuam cumprindo religiosamente com as suas funções. Nós, seres inteligentes da criação, é que perdemos completamente o rumo, nos esquecendo que somos filhos de Deus, nos esquecendo que somos filhos da luz, para vivermos atormentados pelas sombras que nós mesmos criamos.
Porque ao invés de aprendermos a amar uns aos outros, fazendo aquilo que gostaríamos que fizesse por nós, conforme Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, o que nós fazemos constantemente? Nós ficamos disputando, lutando uns com os outros, buscando tão somente as conquistas materiais, a satisfação dos prazeres, das ilusões do mundo. E por isso nós vivemos nesse período aí de tantos desequilíbrios, infelicidade e sofrimento. Então Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 180, com o título Façamos Nossa Luz, ele nos diz assim: a angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio à grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Diante desse período de transição planetária que nós estamos vivendo, para o início de uma nova era em que o bem irá prevalecer, é natural que aqueles espíritos encarnados e desencarnados que não querem as mudanças de melhoria atuem com muito mais vigor, com muito mais intensidade, tentando impedir a marcha do progresso. Só que isso não é possível, porque o progresso é uma lei divina. Tudo no universo precisa progredir, mas eles tentam impedir a marcha do progresso geral da humanidade e também individual. E é por esse motivo que nós temos visto tantas loucuras em todos os meios sociais, políticos e religiosos. Então daí a necessidade, meus irmãos e minhas irmãs, de mantermos rigorosa vigilância e oração para não sermos envolvidos por esses irmãos encarnados e desencarnados que não querem o progresso da humanidade e também não querem o nosso progresso individual. Então nós precisamos estar atentos, porque se nós cedermos o assédio desses irmãos, nós podemos também nos transformar em instrumentos de escândalo. E conforme Jesus nos ensina, o escândalo é necessário, mas ai daquele porque o escândalo venha. Então nós precisamos manter a vigilância, não só também temendo o escândalo, mas também temendo a nossa inércia, o nosso comodismo. Para que buscar o conhecimento espiritual, trabalhar para a melhoria, nos libertarmos de vícios, paixões enfermas? Para que isso? Então muitos de nós, às vezes, somos induzidos a permanecermos parados, acomodados, estacionados. Então aí é o cuidado da gente buscar sempre a nossa melhoria, a nossa renovação interior. E é exatamente, meus irmãos, onde o erro e o mal predominam com maior necessidade, com maior intensidade, é que existe a necessidade de fazermos luz, através da realização do bem, para que nós possamos dissipar as sombras ao nosso derredor. Vamos tomar como exemplo quando acaba a energia elétrica e ficamos em plena escuridão. São nesses momentos que nós conseguimos perceber a importância de um simples palito de fósforo que é capaz de fazer pequenina claridade por um curto período de tempo. Mas quando esse palito de fósforo consegue acender uma vela e essa vela acende o lampião, a claridade se faz mais intensa, expulsando completamente a escuridão. Então isso demonstra que o poder da luz, o poder do bem, é imensamente maior do que o poder das trevas,
do que o poder do mal. Então, meus irmãos, diante das situações difíceis e complicadas a que todos nós estamos submetidos frequentemente dentro do nosso lar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, na rua, em qualquer lugar. Então, diante dessas situações difíceis, principalmente diante das atitudes negativas de nossos irmãos, quando tudo à nossa volta estimular a manifestação das nossas imperfeições, dos nossos sentimentos negativos, nos induzindo a retribuir o mal com o mal, são nesses momentos que nós temos as maiores oportunidades de demonstrarmos o quanto o Evangelho de Jesus já conseguiu iluminar a nossa alma, nos tornando capazes de acendermos o nosso pequenino palito de fósforo, fazendo pequena claridade naquele momento, nos induzindo a retribuir o mal com o bem. E na medida que nós perseveramos nesse trabalho de melhoria, de aperfeiçoamento espiritual, nós vamos acendendo cada vez mais a nossa luz. E de pequeno palito de fósforo, passamos por uma vela, depois um lampião, até que um dia seremos um imenso farol como nosso Mestre Jesus. Porque o destino de todos nós é a perfeição. Paulo de Tarso, em Efésios, capítulo 5, versículo 8, ele nos diz: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, todos nós que ainda vivemos nesse mundo de provas e expiações, e principalmente nos encontramos encarnados nesse período tão conturbado de transição planetária, isso significa que muitos de nós, em épocas passadas de outras existências que Deus nos concedeu, significa que nós já estivemos envolvidos pelas sombras da ignorância e do mal. Mas agora nós já recebemos a luz do Evangelho de Jesus. Já recebemos a luz do conhecimento espiritual. Então é nosso dever, é nossa obrigação avançarmos na caminhada evolutiva como filhos da luz. E o que isso significa? Caminhar como filhos da luz. Significa que todos nós, como seguidores, como discípulos de Jesus, nós temos que realmente trabalhar pela nossa melhoria, acendendo a nossa luz interior, o nosso pequenino palito de fósforo. Porque é através do nosso esforço diário, da nossa luta constante, é que nós vamos fortalecendo cada vez mais a nossa comunhão com a espiritualidade superior. E, consequentemente, nos tornamos capazes de refletirmos a imensa luz que desce do alto, a fim de dissiparmos de vez a sombra em nós e ao nosso derredor. Então, quando diante daqueles momentos conturbados, de brigas, discussões, de desentendimentos, é nosso dever, meus irmãos, acendermos o nosso pequenino palito de fósforo. E aí, nesse momento, nós nos tornamos receptivos para refletirmos a imensa luz do alto que irá irradiar por todo aquele ambiente conturbado, dissipando as sombras, para que a paz, a harmonia, a reconciliação possa reinar. Então é esse o nosso dever de caminhar como filhos da luz. Diante de qualquer confusão, de qualquer manifestação do mal, das sombras, é nosso dever acendermos o nosso pequenino palito de fósforo, refletindo a luz do alto, da espiritualidade superior. Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade, ela faz uma prece que tem um título Conversa com Jesus. E ela nos diz assim: Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz.
Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se asfalfam, que cansam, carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência do amor, porquanto têm as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes, entre aspas, que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Então a doutrina espírita nos ensina que ninguém, absolutamente nenhum de nós, nos encontramos sozinhos, desamparados. Sempre que precisamos, Deus vem em nosso auxílio, nos ajudando. Mas não da maneira que nós queremos, de acordo com a nossa vontade, os nossos interesses imediatistas e egoístas, mas sim de acordo com as nossas reais necessidades de aprendizado, evolução e merecimento. Então Deus, Ele sempre vem em nosso socorro. Mas Ele vem diretamente em espírito nos socorrer? Não. Porque Deus utiliza o homem a fim de auxiliar o próprio homem. Então isso significa, meus irmãos, que qualquer um de nós podemos e devemos nos transformar em um instrumento de Deus para a realização do bem, a fim de aliviarmos a dor, os padecimentos de nossos irmãos, seja em suas necessidades materiais, nos seus sofrimentos morais, espirituais. Então todos nós podemos ser um instrumento de Deus para aliviar os padecimentos de nossos irmãos, como também podemos e devemos ser um instrumento de Deus para auxiliar esses nossos irmãos que ainda persistem no erro e no mal. E como nós vamos auxiliar esses irmãos? É mudando a mentalidade deles? É claro que não, porque ninguém muda ninguém. Nós vamos auxiliá-los através dos nossos bons exemplos, através da vivência dos ensinamentos do Cristo, exemplificando a bondade, a honestidade, a ética, a dignidade, o respeito que está faltando em muitos lugares. Então nós precisamos levar tudo isso, toda essa luz em nossa vivência diária, que certamente servirá de auxílio para o despertamento desses nossos irmãos. Então, é esse dever que nos compete como filhos da luz, porque como nos diz Maria Dolores, dói encontrar na vida os que fazem a fome. Então, diante do conhecimento espiritual que nós temos, nós sabemos, né, que todo mal que nós fazemos, nós vamos sofrer as consequências. Então, se nós prejudicamos uma pessoa, nós temos que enfrentar, né, as consequências. Imagina esses irmãos infelizes que prejudicam milhares de pessoas. Certamente eles irão padecer ali durante séculos e séculos. Então, na verdade, a gente tem que ter piedade deles. Então, dói encontrar na vida os que fazem a fome, os que abrem na terra as comportas do pranto, os cérebros que brilham e sonegam a luz, os felizes, entre aspas, segundo os padrões do mundo que alimentam a dor. Então, principalmente diante desses nossos irmãos que contribuem para o mal e o sofrimento alheio, nós temos muito, muito trabalho a realizar.
fazendo com que a luz do Cristo possa refletir através de nós, dissipando as sombras ao nosso derredor. E para que nós possamos permanecer trabalhando pela nossa iluminação e a iluminação daqueles que nos cercam, Emmanuel nos esclarece que nós precisamos alimentar diariamente a boa vontade. Ele nos diz no livro Pão Nosso, no capítulo 66, com o título Boa Vontade. Boa vontade descobre o trabalho. Quem tem boa vontade está sempre disposto a trabalhar, não é verdade? Por maior tarefas que a gente tem dentro do lar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, quem tem boa vontade arruma um tempinho para ajudar. Boa vontade descobre o trabalho. Trabalho opera renovação. Na medida que nós vamos ajudando os nossos irmãos, nós nos alimentamos espiritualmente, nos sentimos renovados, nos sentimos cada vez mais úteis, né? A nossa vida passa a ter mais sentido, mais significado. Então promove em nós a renovação interior. A renovação encontra o bem. A gente sente prazer em fazer o bem. Não existe nada nesse mundo que nos proporcione um prazer melhor do que a gente conseguir enxugar a lágrima de alguém, ajudar na solução de um problema. Isso nos faz tão bem, nos deixa tão em paz conosco mesmo, com a nossa consciência. A gente coloca a cabeça no travesseiro e lembra naqueles momentos que nós ajudamos aquele amigo, aquele irmão. Isso faz muito bem à nossa alma. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. Quanto mais servimos, mais compreendemos que cada um é um. Cada um tem as suas fraquezas, defeitos, imperfeições. Ninguém nesse mundo é perfeito. E começamos a aprender a aceitar o outro como o outro é, como o outro está. Da mesma forma também que nós queremos ser respeitados. Então nós aprendemos a respeitar o outro. A compreensão ganha humildade. Nós vamos compreendendo que nós não somos nada neste mundo. Nós estamos aqui temporariamente. Nada do que possuímos é nosso. A posição que desfrutamos é temporariamente. Os bens que nós possuímos também é temporário. Vamos ter que deixar tudo para trás. E diante desses acontecimentos infelizes, como lá no sul, em Petrópolis, e no mundo inteiro que ocorre com terremotos, maremotos, tsunamis, muitas pessoas perdendo tudo, absolutamente tudo, a família inteira e até mesmo a própria vida. Então hoje, agora nós estamos aqui, mas talvez mais tarde não estejamos mais, amanhã. Então a gente vai também desenvolvendo a humildade. Humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia atinge a luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então tudo inicia em nosso processo evolutivo para a gente seguir cada vez mais adiante, meus irmãos, através da nossa boa vontade, em querer aprender, crescer, evoluir e servir. É importante nós lembrarmos que nenhum de nós estamos sozinhos. Cada um de nós temos o nosso guia espiritual, não é verdade? Nosso anjo guardião. O Livro dos Espíritos também nos informa que nós temos os guias secundários, que são os nossos entes queridos, parentes e amigos já desencarnados que se encontram em boas condições para nos ajudar. Quando nós temos uma religião, frequentamos uma casa como essa, contamos com o amparo dos benfeitores espirituais, dos mentores espirituais, não é? Ainda temos o nosso irmão maior Jesus e Deus, nosso Pai superior. Com todo esse amparo na retaguarda, só não avança quem não quer. A gente alimentando diariamente a boa vontade, toda essa turma está ali atrás de nós. Vamos, desanima não. Caiu, levanta, vamos continuar. Tá ruim? Vai passar. Porque nada dura para sempre, nem o bem, nem o mal. Nós estamos no mundo de provas e expiações ainda. Então, naqueles momentos ruins, vamos buscar força, vamos pedir amparo nessa retaguarda. Eles estão lá, vamos.
levanta aí, desanima não, vamos adiante. Então tudo depende da nossa boa vontade. Para seguirmos também a orientação de Paulo de Tarso, quando nos diz que nós precisamos nos despir do homem velho, ainda escravizado pelo materialismo, vícios, paixões inferiores, sentimentos negativos, para nos revestirmos do homem novo. E qual é a característica do homem novo? É aquele que emprega todos os esforços para se tornar um ser humano melhor a cada dia. Então, por isso é importante termos consciência da nossa condição espiritual, da nossa realidade interior, reconhecendo as nossas mazelas, para que nós possamos trabalhar e nos tornarmos a cada dia um pouquinho melhor. E nós podemos ilustrar esse processo de melhoria, de renovação, como aquele copo de água suja, escura, em que nós precisamos pingar diariamente a água cristalina do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos espirituais. E aí o copo começa a transbordar. E como só está caindo água pura, limpa, o copo vai transbordando, a sujeira pouco a pouco vai saindo, até ficar a água completamente pura e cristalina. Então é assim o nosso processo de crescimento espiritual. Ele é constante, permanente, mas nós precisamos ficar ali, encharcando o nosso copo, ou melhor, encharcando o nosso cérebro com esses ensinamentos superiores, para que comece a gotejar para o coração. E aí a gente começa a praticar esses ensinamentos. Então é esse nosso processo de renovação interior, de transformação moral, dia a dia, passo a passo. E só depende de nós, como Emmanuel nos diz, da nossa sincera disposição em querer, boa vontade e disposição de aprender, crescer, evoluir e servir. E diante de tantas loucuras, desequilíbrios que assolam o nosso mundo, para que nós possamos permanecer equilibrados, tendo discernimento para lidar com as situações difíceis, né? Trabalhando pela nossa iluminação e daqueles que nos cercam, Emmanuel, nessa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 60, ele vem contribuir para as nossas reflexões. O título é Prática do Bem. Nessa mensagem, ele nos fala que diante desse momento tão complicado que nós estamos vivendo, é muito importante aprendermos a nos dedicar à realização do bem, praticando a caridade moral, que é a mais difícil de ser praticada e por isso mesmo é a mais meritória. Então vamos nos lembrar do conceito de caridade moral que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 9, em que os Espíritos Superiores nos dizem: a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós. Eis o merecimento que não é de humildade, mas de caridade. Pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Felizmente, muitas pessoas já praticam a caridade material. E nós podemos identificar isso com mais clareza diante dos tristes acontecimentos, né? Como lá, repetindo, lá no Sul, em tantos outros lugares, em que milhares de pessoas se mobilizam, doando dinheiro, roupa, mantimento, doando o seu tempo também para ali colaborar. Então, felizmente,
a bondade já faz parte de muitos corações que se dedicam à caridade material. Mas, lamentavelmente, a grande maioria de nós ainda temos muita dificuldade de praticarmos espontaneamente a caridade moral. Até mesmo dentro do lar, junto dos entes queridos. Pois muitas vezes falta compreensão, paciência, tolerância, respeito, perdão. Quantos familiares desencarnam sem perdoar? Levando consigo a mágoa, o ódio, o rancor. E essa dificuldade em praticar a caridade moral dificulta, retarda o nosso processo de iluminação interior. Então é essa reflexão que Emmanuel nos oferece com essa mensagem. A necessidade de trabalharmos o nosso íntimo para praticarmos com mais espontaneidade a caridade moral. E ele inicia com uma citação da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 15, em que Pedro nos diz: porque assim é da vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Nesse versículo, Pedro nos esclarece que é da vontade de Deus aprendermos a retribuir o mal com o bem, diante da ignorância dos homens loucos. Loucos no sentido espiritual. E quem são esses nomes loucos? São aqueles que ignoram as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, que vivem entregues aos vícios, às paixões inferiores, aos sentimentos negativos, sem nenhum respeito aos semelhantes, sem nenhuma consideração para com eles. Então, Paulo nos esclarece que todos nós, como discípulos do Cristo, diante da ignorância desses homens loucos, nós precisamos aprender a responder. Nós precisamos responder. Não podemos ficar omissos, mas responder não de acordo com os padrões de loucura do mundo. Do olho por olho, dente por dente, da vingança, do ódio, não. Nós precisamos aprender a responder, mas de acordo com os ensinamentos de Jesus, praticando a caridade moral, sabendo calar para que outro mais tolo possa falar. Para que ficar discutindo? Para que ficar piorando a situação com discussões improdutivas? Sabendo ser surdo diante da ironia, de uma crítica, de uma acusação indevida, para que nós possamos manter o equilíbrio, não entrando em sintonia negativa e não contribuirmos com as sombras. Mas a verdade é que nós ainda somos seres imperfeitos, né? E é muito difícil agirmos assim diante de determinadas situações. Ficar calado, saber ser surdo, ainda é muito difícil, não é verdade? Tem hora que a gente solta o verbo, aí depois a gente se arrepende. Tem hora que a gente perde o controle. Isso é natural. Nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos trabalhando pela nossa melhoria. Mas o importante é sabermos como nós devemos proceder. Porque diante do erro, nós vamos procurar melhorar. Eu errei. Eu não devia ter perdido o controle. Eu falei demais. Não devia ter falado isso. Não devia ter agido assim. Então é importante a gente reconhecer o erro. Caiu, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Então é muito importante a gente ter consciência. Eu não esperava essa atitude negativa de mim. Depois de tanto tempo de conhecimento espírita, né? Eu não esperava mais essa reação negativa da minha pessoa. Mas ninguém é perfeito. Tem dia que a gente está mais assim, sensível, né? Tem dia que a gente levanta assim, que não está muito bom. E às vezes a gente acaba, devido ao nosso emocional, cedendo ao assédio dos irmãos desencarnados, e a gente acaba perdendo o controle. Mas então é importante nós sabermos como nós devemos proceder, reconhecer o nosso erro
e seguir adiante. Trabalhando, porque o que hoje, agora, ainda é muito difícil, na medida que nós perseveramos na nossa renovação interior, o que é difícil hoje vai se tornando cada vez mais fácil. Até que um dia alguém pode falar o que a gente quiser, a gente vai ficar lá zen, né? Bem tranquilo. Ainda vai demorar, né? Da minha parte vai, com certeza. Às vezes, não é necessário você explodir um pouco para que o outro perceba, porque eu comento isso aqui nas palestras. Nós, seres humanos, temos um mal muito grande, que é querer que o outro seja como nós somos. E nós não somos bons. Entendeu? Eu queria que você agisse de uma forma diferente, para não haver essa animosidade. Mas você não pensa igual a mim. Então, às vezes, a gente explode, porque você vê uma, duas, três, às vezes não é nem com você, é com uma pessoa que você gosta, ou com um amigo, um colega, entendeu? E você acaba falando, pô, cara, não faz isso não, pô. Não é assim que se faz, pô. Nem sempre nós também somos assim. É isso que eu estou falando, entendeu? Mas, por exemplo, quando a gente fala assim, meu Deus, dai-me paciência. Se a gente quer paciência, o que Deus vai fazer? Vai colocar um monte de gente perturbada no nosso caminho. Como é que a gente vai aprender a ter paciência sem perturbação do nosso lado? Então, assim, é um exercício. Mas essa cobrança aqui, essa orientação é para nós. Agora, se o outro quer seguir, aí é o problema dele, né? Então, a gente tem que cobrar de nós. Mas mais adiante nós vamos falar de falar com mais energia. Fazer isso também não pode. Então, aí é esse reconhecimento de que nós fraquejamos, que nós erramos, mas a gente procurar corrigir o erro e trabalhar o nosso íntimo, porque o que é difícil hoje, cada vez que a gente avançar, vai se tornando mais fácil. Então, Emmanuel inicia a mensagem dizendo assim: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Então, na medida em que nós nos dedicamos a buscar o conhecimento espiritual, estudando, refletindo, meditando sobre as lições de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos tendo consciência da inutilidade de ficarmos gastando o nosso precioso tempo, os nossos recursos físicos e espirituais em discussões que não levam a nada, em discussões estéreis, improdutivas, com pessoas que não aceitam o nosso modo de ser, de viver, pessoas que só sabem ver o lado ruim, o lado negativo da vida, das coisas, dos acontecimentos. É inútil discutir, porque ninguém muda ninguém, cada um só muda na hora que quer. Então, quanto mais nos dedicamos ao aprendizado, na busca do conhecimento e na realização do bem, menos tempo nós temos, menos disposição nós temos para nos dedicar àquilo que é inútil. Porque a seara do Cristo, ela é imensa e nós precisamos colaborar. Ele conta e espera com a nossa colaboração. É como diz Jesus, não atirei pérolas aos porcos. Então, vamos nos dedicar àqueles que realmente querem ajuda, querem aprender, querem crescer e querem evoluir. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio, de briga, disputa. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Então, aqui Pedro novamente nos alerta da necessidade de aprendermos a retribuir o mal com o bem. E quando não for possível a realização do bem, nós precisamos aprender a fazer silêncio. Mas um silêncio respeitoso, não irônico, diante da atitude negativa e inadequada de nossos irmãos. Nós precisamos fazer silêncio, porque dessa forma nós conseguiremos neutralizar as forças do mal e praticando a caridade moral,
para que a harmonia, a paz possa se estabelecer naquele ambiente conturbado. Porque quando diante dessas situações difíceis, meus irmãos, nós não praticamos a caridade moral e escolhemos revidar de alguma forma, como Emmanuel nos diz, uma contenda pode durar por anos e anos, ou talvez por séculos e séculos, causando muitos sofrimentos que nós podemos e devemos evitar. Se a gente ainda não consegue neutralizar o sentimento negativo dentro de nós, então vamos fechar a boca. Pelo menos vamos ficar em silêncio, para não piorar ainda mais uma situação. Porque às vezes, por causa de uma palavrinha nossa, aquela outra pessoa perde completamente o equilíbrio e acaba cometendo uma loucura. E a gente vê tanto isso acontecendo, até no trânsito, por causa de coisas banais, gente. Um matando o outro, vizinho matando vizinhos. A gente vê aí esses acontecimentos infelizes. Então, nesses momentos, vamos fazer um silêncio respeitoso. Vamos elevar o nosso pensamento buscando a força necessária para praticarmos a caridade moral. Pelo menos o silêncio. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e conveniente. O bem mais humilde é semente sagrada. Então aqui Emmanuel nos fala que nós não podemos, nós não devemos disputar, discutir, principalmente quando o alvo das críticas forem a nossa pessoa. Porque todos têm o direito de gostar ou não de nós. Todos têm o direito de ver, de agir perante a vida segundo a sua capacidade de entendimento. E nós precisamos respeitar, da mesma forma que nós queremos ser respeitados. Mas aí, quando se trata... Como é que é o nome dele? Ô, Silvio. Quando se trata do serviço divino na prática da caridade moral, aí muitas vezes é necessário discutir, mas no bom sentido, para que nós possamos esclarecer com mais energia, orientar com mais segurança, em benefício de todos, mas visando a prática da caridade, lá no nosso ambiente, no lar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, na rua, em qualquer lugar. Então, visando o serviço divino, às vezes é necessário discutir e esclarecemos com mais energia, orientar com mais segurança, mas sempre falando com compreensão, com harmonia, destacando primeiramente os aspectos positivos, que numa discussão a gente não pode chegar falando dos aspectos negativos. Né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então tudo no nosso mundo tem o seu lado bom, mas também seu lado ruim. Então, diante de uma contenda ali, vamos começar, para amenizar o ambiente, destacando os aspectos positivos, falando com compreensão, com clareza. Aí depois, com cuidado, a gente começa a abordar os aspectos negativos, mas sempre nos dedicando com humildade na sementeira do bem. Que muitas vezes naquele momento não surge nenhum efeito, porque muitas vezes a gente fala, entra aqui e sai do outro lado, né? Mas a semente do bem nunca se perde. Ela fica ali guardadinha. E no momento oportuno, ela vai germinar, crescer e produzir bons frutos. Então, sem discussão, mas sim esclarecer com energia no serviço divino, na prática da caridade. Você disse tudo. Tem momentos que, às vezes, um olhar diferente é o bastante. Antigamente tinha muito isso, né? O pai e a mãe da gente olhavam, na mesma hora a gente ficava. Hoje em dia está difícil, né? Eu digo assim, entre amigos, às vezes um olhar diferente, você está olhando, sabe, um olhar de ofensa. Não é isso. Muitas da gente até quer ser
contundente naquilo que a gente está tentando esclarecer, e não é um momento melhor realmente ficar quieto. Mas é como nós falamos no início, nós estamos vivendo esse período conturbado. Irmãos encarnados e desencarnados quer discussão, quer o mal, quer o desentendimento. Então, num momento delicado, o melhor que a gente faz é a gente ficar quieto, esperar o momento oportuno, certo? Porque a gente não sabe quem está na companhia daquele irmão ali, né? E pode ser que ele pode estar completamente assediado, talvez até obsidiado. Então é melhor a gente não discutir. No momento assim que a gente vê que é adequado, né? que ele está mais harmônico, mais em paz, aí a gente chega, ô fulano, naquele dia, aí a gente vai com mais cuidado. Convocado a discutir, Jesus imolou-se, sacrificou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou, negociou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então, diversas vezes, Jesus ele foi provocado a discutir pelos fariseus, pelos escribas, pelos sumos sacerdotes, por Pilatos e muitos outros. E quanto mais ele era provocado e perseguido, menos ele utilizava das palavras, mantendo profundo silêncio, nos ensinando a necessidade de aprendermos a renunciar e perdoar. Ele identificou a nossa loucura, porque naquela época e até hoje permanecemos dominados pelo materialismo, pelas ilusões do mundo. Ele reconheceu a nossa cegueira espiritual. E o que ele fez? Ele não negociou conosco. Porque muitos tentam barganhar com Deus, com Jesus, né? Se o Senhor me ajudar a ganhar na telecena, na Mega Sena, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, está negociando. Não. Deus Jesus não negocia conosco. Ele trabalhou e trabalha até hoje para a conversão de cada um de nós, se transformando em nosso guia e modelo, nos oferecendo os seus sublimes exemplos de como nós precisamos viver, o caminho que necessitamos seguir para alcançarmos a nossa iluminação espiritual. Então, diante dessa loucura que envolve a tantos irmãos aí perdidos no erro e no mal, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Não podemos ficar criticando, julgando e muito menos condenando. Quem somos nós para julgar e condenar alguém? Nós precisamos agir como Jesus, sem negociar com eles. Não podemos negociar com o mal, com a sombra. Pelo contrário, nós precisamos fazer luz. Somos filhos da luz. Então não podemos negociar com o mal. Precisamos auxiliá-los com os nossos bons exemplos, nos esforçando realmente para vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Mas a verdade é que ainda é muito, muito difícil, né? A gente praticar na íntegra tudo o que Jesus nos ensina. Mas nós precisamos nos lembrar que nós iniciamos a nossa caminhada evolutiva como seres primitivos. Nós já vivemos lá na caverna, não foi? Alcançamos a inteligência e muitas vezes a utilizamos para o mal. Mas agora nós já recebemos a luz do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos da doutrina. Já não temos o prazer de realizarmos o mal, não é verdade? Ou não? Já não estamos procurando nos dedicarmos ao bem? Ainda não nos é possível fazer o bem o tempo todo. Mas nós desejamos, não estamos desejando? Então olha o quanto a gente já avançou. Nós saímos das cavernas, já tivemos prazer em praticar o mal e agora nós estamos buscando o bem. Nós estamos buscando crescer. E se nós perseverarmos nesse caminho de melhoria, daqui a pouco nós estaremos em excelentes condições. E assim sucessivamente, até alcançarmos o nosso destino, que é a perfeição. Então, Joana de Ângeles, no livro Testemunho de Chico Xavier, nos informa que certa vez o Chico disse,
Começar é fácil. Continuar é difícil. E chegar ao fim é crucificar-se. Então nós, que já temos o conhecimento espiritual, já iniciamos a caminhada. Já passamos pela fase mais fácil. Mas vamos parar por aqui? Vamos, gente. Porque como ele fala, continuar é difícil. Mas vai nos conduzir à verdadeira felicidade. Se a gente parar agora, vai ser complicado. Porque conforme Jesus nos ensina, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nós já saímos da infância espiritual. Já temos esse conhecimento. Se a gente parar agora, mais tarde, quando acordarmos lá no mundo espiritual, certamente nós iremos padecer por causa da dor do arrependimento, do remorso, pelas oportunidades perdidas. Então nós só podemos avançar. Não dá para voltar nem ficar parado, só avançar. Então quando Jesus, no Sermão do Monte, ele nos diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele está convocando cada um de nós a vivermos de conformidade com os seus ensinamentos, para que os outros, principalmente aqueles nossos irmãos que ainda perseveram no erro, no mal, possam nos ver e se sentirem estimulados, incentivados a seguir pelo mesmo caminho. Então, meus irmãos, a nossa maneira de ser e de viver, elas, com as nossas ações, com as nossas obras, devem servir de testemunho, demonstrando o nosso amor a Deus e a Jesus. Precisamos seguir a recomendação de Santo Agostinho quando nos diz: pregai o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Então não é para ficar falando, é para fazer. A palavra esclarece, mas é o exemplo que arrasta. Então nós precisamos praticar. Por isso que nós estamos aqui reunidos, refletindo, mas não vamos parar aqui. Vamos chegar de noite e refletir, de manhã refletir. Diante das situações difíceis, vamos lembrar das lições do Evangelho para que nós possamos efetivamente praticar. E nós finalizamos com uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Vida, no capítulo 105, com o título Sois a Luz. Emmanuel nos diz: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Que base é essa? É a nossa fé, é a nossa coragem, a nossa determinação em seguir com Jesus. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão, sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Vou repetir. Cristão, sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então que nós possamos realmente, meus irmãos, trabalhar o nosso íntimo para acendermos inicialmente o nosso pequenino palito de fósforo, mas que depois se torne uma vela, um lampião, e mais tarde, com a bênção de Deus, seremos um grande farol a iluminar muitos irmãos. Nós precisamos fazer isso, para quando despertarmos no mundo espiritual
após o nosso desencarne, ao invés de sermos envolvidos pelas sombras da culpa, do remorso, do arrependimento tardio, pelas oportunidades perdidas, que nós possamos despertar em meio à claridade de uma consciência tranquila, pacificada do dever bem cumprido. Eu agradeço essa oportunidade, as vibrações amigas e desejo muita paz para todos.